Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde o foco é conhecer a disfunção temporomandibular. Essa dor que acontece na região da face e está relacionada a outras doenças que nós chamamos de comorbidades. Meu nome é Lucy França, sou cirurgiã dentista, especialista nessa área de DTM e dor na região da face e trago aqui informações para vocês terem uma vida mais leve e sem dor. Há mais ou menos uns 15 dias, eu fiz um evento para vocês, direcionado aos pacientes que sofrem de dor. E eu fiz uma pergunta. Se você saísse comigo para tomar um café, qual pergunta você me faria? E eu tive várias questões e trago aqui para vocês para compartilhar esse conhecimento. Respondendo a eles, talvez também possa estar respondendo a sua dúvida. Então vamos juntos nessa caminhada? Vamos falar um pouquinho sobre o zumbido. O zumbido é um sintoma, gente, que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, tira a qualidade de vida e você que tem zumbido acaba focando cada vez mais nesse som que tanto incomoda. E uma das pessoas me colocou assim: eu tive ansiedade nos últimos meses e assim veio o zumbido no ouvido. Pode ter relação? Gente, o zumbido é um sintoma. Ele não é uma doença, então nós não vamos falar assim, nós vamos tratar o seu zumbido. Isso não existe. Por quê? Porque nós tratamos doenças, nós tratamos alterações. Então, sendo o zumbido um sintoma, você não vai fazer um tratamento para o zumbido. Você vai fazer um tratamento para as alterações que estão acontecendo no teu corpo que pode estar gerando esse zumbido. Compreendem? É por esta caminhada que a gente vai. Certo, e o zumbido está sempre relacionado à disfunção temporomandibular? Existem várias alterações que podem te gerar essa sintomatologia do zumbido. A primeira delas que deve ser avaliada é a questão otológica. Tem alguma coisa no seu ouvido? Como está a sua acuidade auditiva? Você está tendo alguma perda de audição? Esse é o primeiro ponto que deve ser analisado. Ok, já fui no otorrino, não tenho nada nessa questão, ou tem um pouco, mas tem mais coisa acontecendo. Dentro dessa questão do zumbido, nós temos que verificar a sua contração muscular. Se você está tendo contrações da região cervical ou dos músculos da mastigação, e quando você movimenta a sua mandíbula ou a sua cabeça, o seu zumbido aumenta ou diminui, sim, ele pode estar relacionado a uma situação de disfunção temporomandibular. E dentro da disfunção temporomandibular, uma das grandes comorbidades é a ansiedade. Gente, quando a gente fala de dor, não tem como o quadro da ansiedade não aparecer. Por quê? A dor incomoda, a dor é triste. E quando ela permanece por um tempo maior do que deveria, aí sim a ansiedade vem muito mais forte ainda. Tá, doutor, e como eu combato isso? Com conhecimento. É por isso que eu trago essas informações para vocês. Então, respondendo essa pergunta, o meu zumbido no ouvido apareceu após um momento de ansiedade. Pode ter relação? Pode. E pode ser da contração muscular? Muito provavelmente. Primeira coisa que eu te digo, faça a tua autoavaliação de noite, no teu quarto, quietinho, num ambiente bem silencioso. Movimente a sua mandíbula, movimente a sua cabeça. Eu tenho vídeos aqui no YouTube orientando sobre essa autoavaliação. Procure entender sobre isso. E se você perceber que o seu zumbido aumenta ou diminui com algum desses movimentos, bem-vindo ao nosso mundo. Sim, é possível você ter um controle desse zumbido tratando a sua disfunção temporomandibular. Essa é uma boa notícia. Uma outra pergunta relacionada à mesma questão. Quando estou muito tensa, o zumbido aumenta demais, é bem alto. Isso pode acontecer? Pode. Comece a perceber o seu corpo e linke essas situações. Estou mais tensa, estou em ambientes mais preocupantes, meu zumbido aumenta. Ou então você pode dizer, não, doutora, eu estou em casa, relaxando, à noite. O zumbido é muito mais perceptível à noite e eu nem estou estressado. É que à noite, gente, diminui os barulhos do ambiente e aí você tem uma percepção maior do teu zumbido. Então ele pode sim aumentar durante os momentos de estresse, mas ele pode ser mais percebido em momentos
relaxantes à noite, que você está se preparando para dormir e você fica focado nele e ele te traz mais preocupação e ele te traz mais incômodo. Aumenta a tua ansiedade pela preocupação e aí você não consegue dormir direito pelo zumbido, não dormiu direito, vai aumentar o seu zumbido e vira um ciclo e vocês ficam desesperados. Tá, e o que eu faço então? Por isso eu apresento para vocês uma caminhada durante a mentoria de autopercepção, de controle, de entender a sua característica do sono, de entender como funciona a higiene do sono e você buscar diminuir essa tensão tão grande que é dada ao zumbido. Ah, doutora, é simples assim? Não, gente. É uma caminhada até complexa, porém possível. Com boa vontade, determinação, a gente consegue trabalhar os estressores e entender o seu zumbido. É uma prática que você pode fazer. Vamos continuar? Quando eu me deito, começa um zumbido muito forte. Isso iniciou após o antidepressivo que o dentista me prescreveu para a minha dor. Pode estar relacionado? Sim, gente. Existem medicamentos que para algumas pessoas vai aumentar a frequência do zumbido. Isso é uma realidade. Então, dentro dos porquês de se ter zumbido, existe o zumbido causado por substâncias químicas, medicamentos. E é uma necessidade de avaliação e daí de uma ponderação. Essa mesma pessoa aqui que escreveu da seguinte forma: ao menos dor eu não tive mais. Então, esta medicação que o profissional passou a ela, talvez tenha gerado o quadro de zumbido. Se você for colocar numa balança, a vantagem da medicação me trouxe uma ausência da dor. Apareceu um zumbido que me incomoda, mas tirou a minha dor. A gente precisa trabalhar com esse balanço. Ah, mas eu gostaria de ficar sem os dois. Eu concordo, eu também gostaria que vocês ficassem sem os dois. Mas é necessário para você a medicação nesse momento? Vamos entender qual é o grau de sofrimento que você está tendo pela dor e entender quem está mais te incomodando e aí ponderar e trabalhar as situações para que você possa controlar as duas situações e daqui a pouco poder ficar sem medicação que vai gerar uma diminuição no teu zumbido, entende? No teu caso, se o medicamento gerou ou está potencializando a presença do zumbido, a remoção da medicação vai te ajudar. E quando a gente pode remover a medicação? Quando as outras coisas forem controladas e você não precisar mais da medicação. É essa caminhada que a gente tem que treinar e buscar conhecer, ok? Olha só que interessante esse relato. Doutora, meu zumbido começou com um pequeno ruído de fone, mas eu tenho sensação de areia na boca. Quando faço pequenos movimentos na boca, sinto alteração no ouvido. Então aqui, gente, nós começamos a perceber. Aqui são só relatos, tá? Eu não tenho como fazer diagnóstico, mas eu posso começar a imaginar que esta pessoa tem uma DTM articular. Ela faz movimentos, sente, ouve aquela sensação de areia. Isso traz à nossa mente a possibilidade de ela estar tendo uma DTM articular com desgaste ósseo e é preciso avaliar. Aí sim nós vamos entrar com exames de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia para a gente entender o que está acontecendo realmente com aquela TM. E olha como ela diz, no momento que peguei zumbido, estava com ansiedade alta. Percebam que ainda a compreensão de que o zumbido é um sintoma e não uma doença ainda não existe nesse relato. Eu peguei zumbido. Se eu peguei zumbido, quer dizer que ele é contagioso? Quer dizer que ele é uma doença, um vírus, uma bactéria? Peguei? Não, gente, não é. O zumbido é um sintoma. O que significa isso? O zumbido é uma sensação no seu ouvido, causado por alterações de outra doença. Ele não é uma doença, você não pegou o zumbido. Eu entendo a sua colocação, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo isso para vocês compreenderem que o zumbido é um sintoma. A gente não vai trabalhar a doença zumbido. A gente vai trabalhar, neste caso nosso aqui, a doença disfunção temporomandibular ou a doença ansiedade, ou a doença alteração do sono, não ter um sono de qualidade. Isso são doenças, são alterações que, a partir do momento que a gente controla, o seu zumbido, que é um sintoma, começa a diminuir. Perfeito? É nessa caminhada que nós vamos. E em relação, ela questiona aqui, em relação do fone de ouvido, se essa utilização de fone poderia ter sido uma causa. Sim, gente, pode. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão da utilização de fone, principalmente os fones internos. De preferência, os fones externos é melhor, tá?
Vocês sabem que dentro da odontologia, quando eu me formei, quando eu estava estudando odontologia, um estudo tinha demonstrado que dentista é uma das profissões mais comuns de se trazer a surdez. Por quê? Porque nós trabalhamos com alguns aparelhos, o ultrassom faz um barulhinho muito fino, a nossa alta rotação, também aquele barulho da alta rotação, ela interfere sim na sua audição e vai gerando um desgaste das suas células. E dentista é uma profissão, infelizmente, que tem tendência a ter dificuldade auditiva no decorrer da sua vida. Isso é muito ruim e o que a gente deve fazer? A gente tem que buscar fazer momentos de relaxamento, alternativas de diminuição desse ruído. E vocês, que não trabalham como dentista, mas que usam fone de ouvido o tempo todo, gente, isso pode gerar sim alterações. Então cuidado, vamos prevenir? Vamos cuidar da nossa saúde? Vamos cuidar dessa máquina linda, maravilhosa que Deus nos deu e a gente vai estragando, às vezes com hábitos tão bobos. É desnecessário muitas vezes você usar o fone de ouvido em todas as ocasiões. Pondere, use somente naquela situação que realmente você precisa. Estou viajando de ônibus, de avião, não quero atrapalhar as pessoas ao meu redor, use o fone de ouvido, de preferência o externo. Estou em casa, estou em um ambiente seguro, não use fone. Perceba, são pequenas coisinhas que podem ajudar a sua saúde, ok? Outra pessoa me diz assim, doutora, eu gostaria de saber métodos alternativos para alívio da dor. É o que nós trabalhamos na mentoria. A partir do momento que você entende quem é a dor, sim, existem possibilidades alternativas à medicação para que você controle a sua dor. Este é o foco principal da nossa caminhada dentro da mentoria. Outra pergunta: que ações posso implementar para diminuir o bruxismo vigilante? Ela quer dizer o bruxismo em vigília, o bruxismo durante o dia, que tem aumentado demais, gente. Os estudos mostraram, não só no Brasil, como no exterior, que durante esse período que a gente viveu há pouco tempo da pandemia, a gente teve o maior número, o aumento do bruxismo diurno. Mostra o que pra gente? Que sim, a preocupação, o medo, a ansiedade, o medo do futuro, o que vai acontecer, isso aumenta as suas contrações musculares e, consequentemente, todas as alterações que vêm junto com a contração muscular, seja a disfunção temporomandibular, o zumbido, a labirintite, a tontura, tudo isso junto, gente. Então, nós temos que sim controlar isso que ela falou. E como controla? Iniciando com a autopercepção. Você perceber que você faz isso é o primeiro passo. E depois, criar estratégias de relaxamento. E como faz isso? Com técnicas de respiração, com exercícios da língua, da mandíbula, com movimentos, micromovimentos que você pode começar a fazer para controlar esse apertamento, com o uso de dispositivos, se você não conseguir sozinho. Existem mini placas, dispositivos de uso diurno. Eu vou colocar o link de uma empresa que trabalha nessa área para vocês conhecerem aqui nos comentários. E assim vocês poderão controlar esse bruxismo em vigília. Muito obrigada por essa pergunta, porque esse é um assunto bastante importante. E aí eu vou finalizar com uma frase que me dói o coração. Estou desanimada. O que mais fazer para resolver este problema? Ela não colocou aqui para mim o que ela já fez para resolver este problema. Mas geralmente, gente, as pessoas vão pelo clássico. Eu vou juntar com uma outra pergunta aqui. Eu já fiz placas, usei remédios e fisioterapia e a minha disfunção não foi controlada. O que você pode me indicar? A partir dessas situações que eu vivo, tanto no consultório quanto com a informação de vocês nas redes sociais, de que já fez tratamento, já usou a placa, que é o clássico, né? Tem o bruxismo, placa. Tem o disfunção temporomandibular, placa. Eu falo, calma, gente, a placa não é tratamento. Ela é uma ferramenta para que a gente possa controlar esse apertamento noturno ou a mini placa no apertamento diurno ou os aparelhos para que você não encoste os seus dentes, ok? Isto faz parte de uma ação, mas não é o tratamento especificamente. O que você pode fazer para controlar? Parar de deixar na mão do profissional. O que quer dizer isso? Não fique buscando fisioterapia apenas, não fique buscando tratamentos de placa apenas, não fique buscando que o outro te resolva. Entenda quais são os seus hábitos. Entenda o que você está fazendo no seu dia a dia que está mantendo essa dor e essa disfunção em você. Como eu faço isso? Venha participar da mentoria.
Na mentoria a gente faz uma caminhada para que vocês compreendam o que está gerando em vocês essas contrações e o que você pode fazer para diminuir tudo isso. Então, não desanime. Venha, existem possibilidades que talvez você ainda não saiba que existe. Por isso eu estou aqui para passar para vocês essas informações, ok? Gente, espalhe essa notícia. A disfunção temporomandibular está atrapalhando a vida de muitas pessoas. E tem muitas que nem sabem que DTM existe. Então, ajudem. Faça um comentário aqui embaixo agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo, já coloca o seu comentário aqui, qualquer comentário. Isso já ajuda a plataforma a perceber que esse assunto é relevante e espalhar essa notícia para mais e mais pessoas. E a partir do momento que você curte esse vídeo, a partir do momento que você faz o comentário ou que você encaminha para outras pessoas, esse assunto vai crescendo e vai aumentando o número de pessoas que são beneficiadas com essa informação. Então, eu conto com a ajuda de vocês e nos vemos no próximo vídeo.